Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Um episódio hoje do qual eu queria muito fazer. Às vezes até a gente fica um pouco ansioso quando você tem para perto de você uma pessoa que você admira, uma pessoa que você se inspira. Hoje eu vou bater papo com um excelente profissional. Ele é sênior em IHS, ele é sênior na questão do desenvolvimento humano, focado em segurança do trabalho, focado em sustentabilidade e meio ambiente. Ele é um mestre, né? Assim, um mestre mesmo, não só mestrado, ele é um mestre, ele é um professor incrível. Comigo aqui hoje, no Mask TV, eu tenho a honra de receber Ivan Rigoletto. Ivan, eu estou muito honrado e orgulhoso de coração mesmo de ter você, de bater um papo com um professor, com um doutor, com um mestre, que dedicou a vida a ensinar às pessoas o valor da segurança, da sustentabilidade do meio ambiente. Então, assim, muito obrigado por você estar aqui hoje e aceitar o meu convite aqui no Mask TV. Meu Deus, Romulo, se eu for metade disso que você está dizendo, se eu for 10% disso que você está dizendo, eu já estou feliz. Eu é que agradeço a chance de estar aqui, de estar num podcast de segurança, que na verdade não é de segurança, um podcast que é um pouco diferente, que busca uma plateia mais diversa, que busca incluir tanto o pensamento da segurança no trabalho em outros contextos, em outras áreas, como também fazer o inverso, incluir o pensamento de outras áreas no espaço que normalmente as pessoas de segurança procuram para escutar. Então, isso é muito bacana, eu estou muito feliz de estar aqui na minha cidade, aqui em Campinas, aqui do lado da minha filha, que acabou de se formar em jornalismo. Estou muito feliz aqui de ter essa oportunidade de estar jogando no meu campo, tá? Na minha cidade, Num dia especial, num dia você especial, sabe, né? Fazendo um podcast com uma pessoa que também conheci há pouco tempo, mas estou aprendendo a cada dia a admirar um pouquinho mais. Eu te agradeço demais. Hoje é o dia do engenheiro de segurança e técnico. Então, assim, eu vou tentar, de uma certa forma, colocar isso no ar o mais rápido possível. Eu tenho aí uma programação, mas eu estou bastante honrado. É o que você disse. Eu estou tentando levar convidados, não só do universo da segurança do trabalho, da saúde ocupacional, do meio ambiente, mas que outras áreas conheçam, né? Porque nós somos uma área de apoio que fazemos interface com toda uma companhia. Então, às vezes, é importante, de uma certa forma, que outras áreas possam conhecer como a segurança ela faz parte, como o meio ambiente faz parte da humanidade. Muito mais do que uma questão técnica, do que uma legislação, ela é uma necessidade humana. Sim. E, então, é por isso que você está aqui hoje. E, na verdade, já diz o Fritjof Capra, tudo faz parte de tudo, né? O mundo é uma teia. E eu costumo dizer que na segurança tudo é um projeto. Tá? Outro dia teve um garoto que me perguntou, engenheiro de segurança, o que eu devo estudar agora? Eu já falo inglês. Falei, então, cara, vai estudar segurança, vai estudar gerenciamento de projeto, porque tudo na segurança é um projeto. Então, no fundo, está tudo interligado, cara. Tudo interligado. No fundo, o pessoal fala, tem muita gente, já vou começar pegando um gancho aqui, nem sei se você ia me perguntar alguma coisa. Todo mundo fala do tal do Human Organizational Performance, do HOP, né? Só que alguns atribuem ao Todd Conklin a criação do conceito, outros atribuem ao Ron, não sei das quantas, mas no fundo, cara, pega a Bíblia, quem for cristão, pega a Bíblia, vai na parábola do filho pródigo, tem 4 do HOP lá. É verdade. E aí você vai no Pai Nosso, tá o 5º. Tá? Então, tudo bem, esses caras mais modernos têm todos o mérito, o Conklin teve o super mérito de juntar tudo isso, criar uma narrativa muito bem estruturada e levar esse conceito para as empresas, agora, levar essa filosofia para as empresas, agora tá tudo aí, simplesmente você saber encontrar onde está e saber usar da maneira mais racional possível. É verdade, nós temos acesso a tudo, é a pesquisa, é o interesse, para você poder descobrir ali no meio das palavras que estão ligadas realmente à Bíblia. E eu vou aproveitar, já que eu sempre falo isso nos meus podcasts, é uma característica. Você chegou no mundo quando e por quê? 16 de janeiro de 1968. Eu sou filho do seu Adauri e da dona Marina, já falecidos. E eu seria o segundo filho. Minha mãe teve um aborto espontâneo um pouco antes, acho que 1 ou 2 anos antes de eu nascer.
E eu nasci no 3º aniversário de falecimento da minha avó paterna. Tanto que o dia 16 de janeiro, na família dos Rigolettos, ele deixou de ser um dia triste, um dia dos irmãos se lembrarem da morte da mãe deles, e passou a ser um dia que já em 69 teve festa. Então, de certa forma, isso foi uma mudança interessante. Ressignificou o dia, com certeza. E eu nasci aqui em Campinas, na maternidade de Campinas. Aliás, eu não sei se você sabe, Romulo, aqui em Campinas, por conta de a maternidade pertencer a uma sociedade civil, qualquer criança e qualquer gestante, seja ela de onde for, uma criança nasce dignamente em Campinas. A maternidade de Campinas tem esse trabalho há décadas de fazer pré-natal e parto e primeiro atendimento de todas as gestantes aqui nessa cidade. Então, é um trabalho muito bacana que é feito há muito tempo. Quem pode pagar, vai lá e paga e fica no andar dos VIPs da maternidade. Mas quem não tem condição nenhuma, não é por isso que o filho ou a filha vai nascer desassistido, vai nascer também numa sala de cirurgia, num centro cirúrgico, com um ou uma obstetra, e vai nascer direito, decente. Você disse bem, nós temos um problema de mortalidade infantil prematura muito terrível no país. As pessoas não sabem, porque nós estamos numa região rica. Mas em outros lugares, norte e nordeste, você sabe que os prematuros têm aí uma incidência de morte muito alta. Por que você veio para a Terra? Você tinha algum objetivo claro? Você tinha um propósito? Você segue ele? I have no idea. Eu tento ser, sei lá, cara, eu tento ser um bom marido, um bom pai, uma boa pessoa. A gente vai ficando meio velho, a gente vai ficando meio besta, né? Então eu já estou começando a querer compartilhar mais, escrever mais, dividir mais aquilo que eu acumulei, não só na minha cabeça, mas aquilo que eu acumulei físico também, literatura, enfim, eu estou querendo deixar um pouco mais eu estou querendo não ficar com as coisas comigo. E eu não sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal nessa, mas eu estou tentando. Eu realmente não sei o que eu acho que eu vim um pouco, acho que como qualquer pessoa pensa que veio, eu vim para tentar ser feliz, tentar fazer o mundo melhor. É o que eu quero para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos fiquem ricos, eu não quero que os meus filhos sejam famosos, eu não quero nada disso. Eu quero que eles consigam ser felizes e colocar o tijolinho deles para construir uma sociedade melhor. Se eles fizerem isso, eu estou feliz. Quando você era um menino, você... Era bravo. Era bravo? Era bravo, teimoso. Você tinha muitos amigos? Tem contato com eles até hoje? Tenho contato, não muitos. Eu acho que é muito... Esse conceito de amigo, né, Romulo, é um conceito meio complicado. É verdade. Amigo assim, eu não tenho muitos. Mas alguns dos que eu tenho são da época da infância. E você sabe o que você vai descobrindo na sua vida? Às vezes a gente passa, e todo mundo passa por os seus momentos de pico e os seus momentos de vale. E nos meus vales, teve gente que eu tinha certeza absoluta que ia me ajudar e não me ajudou. Teve gente que eu absolutamente não contava com a pessoa e de repente me ajudou. Eu tenho uma história, eu estava com meu filho, no Carrefour, cara. Essa história é uma história que, eu nem sei se a minha filha aqui sabe dessa história, acho que ela sabe. E é uma história que me emociona até hoje. E eu tinha acabado de sair da PPG, eu era diretor na PPG, 18 anos lá. Saí muito bem. E de repente eu estava no Carrefour com meu filho e a gente encontrou, até esqueci o nome do rapaz, eu vou tentar lembrar, o marido da Lucilene. A Lucilene era uma garota que morava no Selém. Morava umas 6, 7 casas para baixo da minha. A menina era amiga da minha irmã. Eles devem regular idade. Fred é o nome dele, Fred. E o Fred era filho do dono da banquinha de jornal, e a Lucilene começou a namorar o Fred. Casaram, tiveram filho e tudo mais. Acho que são casados até hoje. E o Fred era vendedor de eletrodomésticos no Carrefour. Televisão. E eu entrando no Carrefour, encontrei o Fred. Ele me encontrou.
Ele veio me cumprimentar, a gente começou a conversar, ele perguntou o que eu estava fazendo. Já estou ficando emocionado. Ele perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que eu tinha acabado de sair do emprego que eu estava e que eu estava procurando o que fazer. Ele virou para mim e falou, peraí, vou chamar o meu supervisor aqui, talvez a gente tenha... Eu precisei insistir com o Fred, não chamar o supervisor, que não precisava, que eu estava bem e tudo mais. Umas 3 vezes ele ia chamar o supervisor, queria falar de mim para o supervisor dele e tudo mais. E aí a gente saiu e daqui a pouco eu comecei a chorar. E meu filho falou, pai, por que você está chorando? E Pedro, estou chorando porque esse moço ele não tinha nada para mim. Ele me ofereceu nada que ele tinha. Então, aquilo eu achei marcante. Eu achei muito, muito legal essa atitude do Fred. Acho que ele nunca vai ouvir esse podcast. Mas se ouvir, Fred, saiba que você não foi esquecido. Tá? Vai ser lembrado para sempre. Então, eu não sei. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma história muito bonita que eu guardo comigo. E, Fred, obrigado. Você pode imaginar o quanto nossas vidas a gente se depara com pessoas que não têm nada, mas dão tudo pra gente. A gente não percebe nem lembra. O fato de você ter lembrado dele aqui agora mostra o quanto você está caminhando no seu propósito de dividir o que sabe, de ser generoso. Eu não me menosprezo do meu trabalho, de jeito nenhum. Mas o fato de você estar aqui hoje é importante, porque você é um professor do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unicamp. Toda a sua história é pautada por um excelente trabalho, por uma dedicação. Então, assim, é muito prazeroso para mim ver você se dedicando aos filhos. Você faz viagens, e você disse isso na sua rede, e tira fotos porque as viagens são muito intensas, né? Um profissional com a sua carreira, talvez você passou muito tempo fora de casa. E as suas fotos eram para alimentar você. É maravilhoso ouvir isso. Me ressinto disso. Só uma pequena correção. Hoje, eu sempre quis dar aula no Unicamp, cheguei a dar aula em alguns cursos de extensão, mas eu nunca fui professor da Unicamp. Hoje eu estou no Instituto Rui Barbosa. Eu estou na Unip. E eu sou pesquisador da Universidade de Brasília, da Faculdade de Tecnologia. Mando aqui um abraço para a professora Andréa, minha chefe lá na Faculdade de Tecnologia da UNB, e também para o Rafael, que está se recuperando de um acidente doméstico gravíssimo. E umas 2 semanas atrás a gente estava trocando mensagem, pensando o que a gente vai fazer com o Fran, Josué. A gente está pensando em montar algumas coisinhas lá em Brasília com o Fran, e espero que isso dê certo. Eu também vi um post quando você comenta da sua mãe, que é a dona Marina. Eu estudei com a mesma cartilha que você. Eu também. Cartilha Caminho Suave. Caminho Suave, né? Então, assim, eu nasci em 66, então nós temos uma relação de geração muito perto. E tudo que você viveu naquela época, eu também vivi, então é muito gostoso de ver isso tudo. O teu pai, a tua mãe, eles te inspiraram a isso, a você ser engenheiro, ou você foi por uma vontade própria? Não. Já que você perguntou, eu vou te contar a história. Minha mãe era professora primária do estado. Meus pais se casaram já na casa dos 30. E a história é uma história interessante. Meu pai tinha um irmão de leite, que a minha avó amamentou, que era o Gilberto. O Gilberto estudou medicina em Ribeirão Preto. Meu pai morou um tempo em Ribeirão Preto e o Gilberto estudou medicina, e o Gilberto usava o meu pai e mais alguns amigos como cobaia. Então, quando meu pai tomou de picada para pegar veia, tomou de injeção de placebo, essas coisas não está escrito. E na festa de casamento do Gilberto, meu pai foi padrinho, a minha mãe foi madrinha da noiva. Era vizinha em Batatais. E aí eles se conheceram, ficaram noivos e casaram. E o filho desse Gilberto é o atual reitor da USP. Eu não conheço, eu encontrei com ele acho que 1 ou 2 vezes na minha vida. Eu era bem pequenininho, ele já estava entrando na faculdade de medicina na época. O Gilberto tinha o maior orgulho dele. O Gilberto veio no nosso casamento, aquele que deu aquele abajur. Você põe o dedo e ele acende. E o Gilberto, eu vi esse menino, umas 2 meninas. Né? O cara hoje é talvez um dos maiores neurocirurgiões do mundo. E é reitor da USP, ou foi reitor da USP, eu não sei. Mas, e aí, meu pai era um operário da indústria gráfica. Meu pai trabalhou por mais de 30 anos aqui em Campinas em jornais. O jornal que ele trabalhou mais tempo foi o Correio Popular. Ele era linotipista.
uma profissão que não existe mais, e eu tive o privilégio do período de 87 a 90, de trabalhar com ele como digitador, no Correio Popular como digitador. Ele ficava na arte final, eu ficava como digitador, mas dividíamos o mesmo espaço. Então, meu pai foi até o 4º ano primário. Uma letra linda, mas foi até o 4º ano primário. E a minha mãe era professora de 1º e 2º ano primário, ela alfabetizava. Basicamente o que ela fazia era pegar crianças recém-saídas do prezinho, ou que nunca tinham ido na escola, e ensinar essas crianças a ler, escrever e fazer conta. Então, foram 2 pessoas ultra esforçadas. Eu me lembro de raríssimas vezes, da minha mãe faltar no serviço. Raríssimas vezes. Acho que eu me lembro também de raríssimas vezes do meu pai faltar. Então, eu cresci vendo os 2 trabalharem. A gente eu morei em casa do BNH, na época do sistema do hoje, que seria Minha Casa Minha Vida, até quando eu me casei. E a gente nunca passou fome, nunca passou necessidade. Mas sempre foi tudo muito contadinho. E aí uma prima minha, Cássia, eu acho que um dia você vai ver esse troço. Foi a primeira da família que entrou, começou a fazer alguma coisa diferente. A Cássia entrou na época no COTICAP, hoje é ETCAP, uma escola técnica de química aqui em Campinas, muito conhecida, que a Ródia construiu na época e depois o governo abraçou, e o governo estadual. E o que aconteceu foi que aí depois entrou um segundo primo, o Almer, também entrou nessa escola, e aí eu fiquei com vontade de estudar na ETCAP. E aí eu prestei vestibulinho, entrei em petroquímica, e aí meus interlocutores eram os meus amigos, porque matéria de 2º grau, minha mãe tinha feito 2º grau em 1940 e pouco. Meu pai não chegou lá. Então, era muito difícil. Acho que a inspiração, ela não veio para estudar engenharia, ela veio para estudar química. A engenharia veio depois. A história da engenharia do meu vizinho, de um dos amigos desses de infância, o Márcio, mora hoje em Niterói, e o Márcio, nós estudamos juntos, o colegial, e eu já tinha passado no vestibular em Química, e ele ia prestar Engenharia Química no ano seguinte. E ele que insistiu comigo para prestar Engenharia Química também, para continuar estudando com ele e tal, me emprestou material do cursinho para estudar, eu estudei, passei de novo em Engenharia Química, entramos juntos, aí o Exército pegou ele foi servir o Exército 1 ano, e acabou que eu me formei 1 ano antes dele. Olha que ironia. O cara que me levou para Engenharia Química para estudar com ele, acabou se formando depois. Você acha que esse amor, apesar da sua família ser humilde, você é um homem branco, um homem que teve oportunidades de se colocar, passou por uma questão de graduação incrível, desde o seu começo, né? E foi estudando, são pós-graduações, são MBAs, são mestrados, doutorados, tudo isso é a base familiar que te permitiu. Agora, eu te faço uma comparação comigo, porque assim, a estrutura, às vezes, de uma família contribui para o resultado que você é hoje. Não tenho dúvida. Eu larguei, com todo respeito, Romulo, eu larguei na sua frente. Cor da pele, por ter uma família estruturada. Super estruturada, com todos os problemas, uma família super estruturada, e por ter e todos os cigoletos, todos eles, os meus tios e os de Paula também, todos eles encaminharam os filhos para as universidades. Eu tenho um primo cego que se formou jornalista, já falecido. Eu tenho, em São Paulo, estudou nos anos 80. Imagina você ser cego nos anos 80 em São Paulo, estudar numa faculdade de jornalismo. Origem humilde. Meu tio entregava revista em banca. E a minha tia era dona de casa. E a Vera Lúcia, a irmã desse meu primo do Clóvis, do outro, do Antônio Carlos, que faleceu um pouco mais cedo, um dia ela pode escutar esse podcast e lembrar também da história dela e dos irmãos. Então, eu acho que sim, eu acho que primeiro, eu sou homem, isso já te bota 2 passos na frente. Segundo, eu sou branco, isso te bota mais alguns passos na frente. Terceiro, eu consegui progredir, eu fui estimulado pela minha família a vida toda. Minha mãe era professora, cara. Sim. Tá? E você, então, como professor, e quem não pode? O que você falaria para quem está acompanhando a tua história,
Porque às vezes a gente não acredita no que a gente pode. A gente enfrenta tantas adversidades, mas tem uma inteligência guardada ali, tem uma personalidade muito boa que vai ser fantástica para o trabalho, mas está preso num entorno, está preso em milhões de obstáculos. Uma pessoa que está te ouvindo, o que ela faz para se desprender de tudo isso? Você que é um professor. Cara, essa eu vou precisar pensar. Pense. Porque essa eu te dou uma resposta depois. Depois você me responde. Porque essa eu não sei, bicho. Porque foi uma realidade, Rômulo, que eu não vivi. Entendi. Eu acho que... E essa é uma questão que eu acho que é complicada. Complicada em que sentido? No sentido de que as pessoas... Tem muita gente que lê 2 páginas ou assiste um vídeo, se arvora especialista e sai falando. É verdade. Então, ainda mais hoje. Eu acho que eu não me considero, por toda a minha história de vida e por os caminhos que eu passei, eu não me considero especialista ou letrado ou com lugar de fala para poder dar um conselho para uma pessoa nessa circunstância. Eu consigo dar... eu acho que talvez numa condição não tão ruim, ainda consigo ajudar. Tem uma outra história muito interessante, mas essa eu deixo para o próximo podcast. Mas... Fique à vontade para contar, Ivan, porque assim, nós estamos aqui hoje batendo esse papo. Eu vou até te perguntar por que o Elton John faz tanto parte da tua carreira, por que você usa tantas músicas dele. Tem tudo isso aqui. Tem essa questão da canção do Elton John, por que isso... Eu amo Elton John. Assim, Cara, no primeiro Amigo Secreto que eu participei da minha família, eu tinha 10 anos. 10, 11. A família sempre fazia aquele Amigo Secreto no fim do ano, nos Cigoletos. E eu ganhei um disco do Elton John da minha tia Gerbes. Na verdade, minha tia era prima do meu pai. Aliás, aquela família só tinha nome estranho. Ainda bem que ele pôs Ivan. Porque, imagina, Gerbes, Gerbis. Isso é nome, primeiro nome. Tá? Mãe da Mona Lisa, do Marcos Tadeu e do Mauro Gustavo. Tudo nome bacana também. Os 3 filhos são bacanas, mas Gerbes é duro. E aí... ela me deu um disco do Elton John de capa lilaço, um disco que chama The Fox. E aí eu ouvi, gostei. No ano seguinte eu comprei outro disco que ele lançava disco todo ano. Fui comprando. Na hora que eu vi, eu tinha 16, 17 anos. Tinha 8, 9, 10 discos do Elton John. O pessoal, a família começou a me dar. E aí eu descobri que tinha um fã-clube no Rio de Janeiro. E aí, na época era carta, né? Mandei carta e me responderam, vieram um dia para Campinas, a gente se conheceu, sabe? Não, acabei não entrando pro fã-clube. Porque eu tomei um pega dos meus pais. Você tá no colegial, você tá estudando, você quer seguir para uma faculdade, não entra nessa de artista, não. Tá bom, não entro no fã-clube, mas continuo colecionando os discos. Então, e foi assim que... E aí o Elton John veio a primeira vez no Brasil, eu fui. Veio a segunda vez, eu fui. A terceira não deu para ir, e a quarta da turnê de aposentadoria que ia ser na pandemia, eu certamente ia estar em algum dos lugares, mas não perdi ainda a esperança de assistir um show na turnê da pandemia. Escuta aí, Mariana, não perdi a esperança de pegar o Elton John nos Estados Unidos ou em algum país da Europa e assistir com a sua mãe um show dessa turnê de despedida ainda. Acaba agora, acho que metade de 2025, talvez ainda pegue um show por aí. Maravilhoso. Nos anos 80, amigo meu, costurava capas para proteger banco. Então a gente ficava com a agulha, a gente sentava na sala da avó dele, na varanda, e Empty Garden. E eu ouvi Empty Garden 10 vezes, Empty Garden. As the New York Sunset. E aí a gente ficava no Empty, assim, e aí foi onde eu também me apaixonei muito pelo Elton John. Você sabe a história da Empty Garden, né? Não sei, não. Não? O Jardim Vazio, fruto do assassinato do John Lennon, aquela música que ele escreveu para o John Lennon. Olha. O Empty Garden é o jardim vazio na frente do prédio do John Lennon. Que maravilhoso. E quando eu vi, pesquisando você, para bater um papo com você, eu falei, ele é Elton John, também gosta de Elton John. Que bom. Olha que coisa deliciosa, né? A gente imaginava, acho que todo mundo esperava que você viesse aqui para falar de um procedimento, ou de um comportamento, de uma cultura, e a gente está conhecendo um pouco você de um outro jeito, era isso que eu queria.
Você trouxe a Mariana, e eu vi que você foi no TCC dela recentemente, você também estava em Diadema, e ali contribuindo com as pessoas, e você está sempre envolvido com muita coisa. E aproveitando a Mariana que está aqui assistindo, nós temos uma questão, uma pauta dentro das empresas que chama-se diversidade geracional. Nós temos 4 gerações dentro das empresas em conflito, né? O Z não aceita o que um baby boomer ou que um X fala, o X não aceita com o Z. Como que é a sua relação com a diversidade geracional hoje, na atual situação? Isso faz parte do seu dia a dia como professor? Você lida com isso, tendo filhos da geração Z? Olha, diversidade geracional. Primeiro, no período que eu trabalhei em empresa, eu sempre fiz questão de ter pessoas de todas as faixas etárias, desde menores aprendizes até pessoas mais velhas que eu. Tá? Eu cheguei a ser chefe imediato, líder imediato de gente com 20, 30 anos a mais que eu, com idade para ser meu pai. Mesmo quando isso não era moda, você já pensava nisso? Estou falando nos anos 90, isso já. Nos 90 eu tinha esse perfil, eu era chefe de pelo menos 2 pessoas que tinham idade para ser meus pais. Tá? E eu nunca tive nenhum problema, pelo contrário, eu sempre gostei. Eu aprendo com essa geração dos meus filhos, eu aprendo a cada dia. Na segunda-feira a gente estava comemorando, tomando um Starbucks com algumas amigas da minha filha que foram no TCC, e eu estava aprendendo com aquelas garotas. Tá? Ontem, em Diadema, e a empresa que eu estou trabalhando agora em Interim Management, 2 vezes por mês eu vou e ajudo eles nas questões de meio ambiente e segurança, que são as Tintas Universo. Eles foram a primeira empresa que investiu em Diadema, junto com o Senai, em levar problemas da indústria para uma escola de alunos de ensino médio proporem soluções. E ontem os meus garotos e as garotas apresentaram as soluções para a gente, numa espécie de prévia. O final vai ser daqui a alguns dias, na sexta-feira agora. E a gente está numa terça-feira, para quem não sabe. Terça, né? Quarta. A gente está numa... Nossa, perdi o dia. A gente está numa quarta, o final vai ser na sexta. Mas de 6 ideias, pelo menos tem 2 ideias que a engenharia da Universo vai estudar. Vai estudar porque fazem sentido. E uma delas tem uma chance gigantesca de ser implementada. Talvez a segunda também. Então, e está saindo de uma escola, Senai, de ensino médio de Diadema. Então, para mim, essa questão de diversidade geracional, não só diversidade geracional, qualquer tipo, mas inclusão de gênero, de igualdade, de gênero, igualdade, equidade, qualquer coisa. Eu acho que a gente só começa a entender um pouco do que a gente veio fazer quando a gente começa a entender essa questão de diversidade em absolutamente todos os contextos possíveis. Não faz sentido. Não faz sentido você deixar de se relacionar com uma pessoa porque ela é de direita ou ela é de esquerda. Não faz sentido você deixar de relacionar com uma pessoa porque ela é de pele negra ou outra é de pele branca. Não faz sentido você deixar de se relacionar com uma pessoa porque ela é muçulmana ou cristã. Não faz sentido você deixar de relacionar com uma pessoa porque ela tem uma questão de gênero diferente da sua. Binário ou não binário. É binário ou não binário. Tem uma orientação sexual diferente da sua. Qual é o problema? Qual é o problema? As pessoas estão nesse planeta para serem felizes. Tá? E se o meu jeito de ser feliz é diferente do jeito de ser feliz do outro, e daí? O que eu tenho com isso? E cabe a você, como um profissional de empresa que é de alta liderança, como um diretor, tentar fazer com que isso se aculture dentro dos lugares. Porque a gente precisa ensinar. Nós temos um preconceito estrutural muito forte, muito enraizado, e é natural. É uma crença talvez limitada. Cabe a um profissional de empresa que está no papel de liderança fazer com que essa inclusão aconteça. Não é uma integração, é uma inclusão. É uma inclusão, sim, sem dúvida nenhuma. E eu vejo isso acontecendo um pouco. Mas do que eu vejo, eu acho que metade ainda é fake, sabe? Metade Daí washing. Né? Tudo washing. A hora que a pessoa ficar velha, tiver um Alzheimer e perder um pouco o sentido e o freio das coisas, muitas vezes vários desses preconceitos vão aflorar de novo.
Eu tenho medo que isso aconteça até comigo. É verdade. Eu já tive muitos desses preconceitos. Acho que tenho alguns até hoje. Perdi vários deles. Mas, não sei, a gente nunca sabe, né? Então é isso que eu acho que você está dizendo. Não é um problema você estar preso a uma cultura que faz parte de gerações e gerações. O problema é você não querer evoluir. Exatamente. Por isso que eu falo, se você tem esse perfil de líder, é um profissional multiplicador, um homem de comunicação, né, que está em tantos lugares e não defende causas minoritárias como essa, nós estamos impedindo que as pessoas tenham um melhor espaço na vida. Pois é. Então, fico feliz que você, nos anos 90, já sabia disso, já tentava, de uma certa forma, dentro do seu processo de gestão, incluir as pessoas diferentes naquele meio, porque a gente vê situações muito difíceis. Eu estou nas empresas há muitos anos, então, assim, tem um deficiente auditivo que ele me atrapalha. Eu não sei lidar com uma pessoa trans, não sei o que falar para ele. Tem uma pessoa que está sofrendo gordofobia, eu não sei o que lidar com isso. Então, assim, as pessoas hoje não sabem ainda lidar com os diferentes dentro do mercado de trabalho. Então, eu acho que cabe a nós, esse é um veículo para a gente falar. Você acabou de falar aqui nos anos 90. Sempre foi muito... As pessoas perguntavam, pô, por que você contratou uma estagiária negra gordinha? Por que você contratou uma engenheira de meio ambiente e não tem um braço? Por que você contratou um técnico de segurança com perda auditiva? Porque essas pessoas não merecem ser porteiro, não merecem ser recepcionista. As pessoas estudaram, cara. Todos merecem estar lá. É verdade. Por que você, quando chega em um dos seus clientes, você cumprimenta uma pessoa que está em processo de transição sexual, dando um abraço e dando um beijo? Aquela pessoa me trata com o maior carinho. A pessoa faz todas as reservas de logística para mim. Aquela pessoa escolhe o melhor hotel para me deixar. É verdade. Por que aquela pessoa deve ter apanhado tanto da vida, cara? A pessoa deve ter apanhado tanto da vida. Por que eu não posso fazer um gesto de carinho? O que me custa? Vai cair o lábio se eu der um beijo naquela pessoa? É uma necessidade, né, Ivan? De jeito nenhum. É uma necessidade. A gente tem que... o mimimi, que é uma palavra super comum, né? Agora... Outro dia um ator disse, Ivan, eu não tenho espaço porque eu sou branco. É verdade. Não. Ele disse isso, né? Socorro. Né? Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo. Não, depois né? ele teve que pedir desculpas. Eu não tenho espaço porque agora resolveram dar voz aos pretos. Meu Deus, como é possível? Meu Deus do céu. Como é possível? Porque assim, será que ele não lê história? Será que essa posição, ele não está percebendo que o espaço, esse espaço oferecido agora, ele está chegando agora, depois de milhões, né, de séculos? Então, assim, eu acho que isso que... Eu nem sei se você vai editar isso que eu vou falar ou não. Eu nem sei se você vai quero editar nada, editar, mas, cara, eu tenho um amigo, um bom amigo, já viajou comigo para México, para Chile, já fez auditoria comigo aqui no Brasil, já me substituiu numa auditoria difícil no interior de São Paulo, que eu tive um contratempo de última hora, ele tomou meu lugar, admiro ele, admiro o pai dele, e esse meu amigo é negro. Tá? E a gente tem... Ele é pardo como eu ou é retinto? Não, a pele dele é bem escura, bem escura. É preto retinto. E a gente trabalha junto. E a gente faz projetos juntos, enfim. E até a gente está... acho que faz alguns meses aqui que a gente não se encontra, mas a gente se fala com frequência. Cara, de diferente entre ele e eu, a única diferença que existe é a cor da pele. Não tem diferença nenhuma. Esse cara é tão ou mais competente que eu. Poxa, por que eu tenho as oportunidades que eu tenho e de repente ele não tem tantas oportunidades assim? Enquanto o espaço dele é um bom profissional, claro, luta tem muito. Clientes multinacionais e tudo, mas ele se esforça 3, 4 vezes o que eu me esforço para conseguir o mesmo cliente. Tá? Por que a vida é assim? Uma mulher, tá? Ganha menos, não tem papel de liderança. Não tem papel de liderança, é difícil. Se esforça também 3, 4, 5 vezes mais do que eu para ocupar um espaço. Isso não é justo. E depois aquela história, Ivan,
Você não vai conseguir nunca se colocar no lugar dele, porque quando você entra no supermercado, ninguém vai atrás de você. Amor, eu estava com eles, a gente foi, há uns 3 anos atrás, a gente foi passear em Foz do Iguaçu, e a gente foi pro lado do Paraguai. A gente foi numa loja lá, uma loja chique, bacana pra caramba, e aí a gente começou a andar na loja. E eu vi que eu mudava de corredor, um funcionário mudava de corredor. Mudava de corredor, o funcionário mudava de corredor. Eu me senti tão mal, e bravo. Reclamei com a minha mulher, falei, vamos sair dessa loja. Falei, vamos. Tem gente que se sente assim o tempo todo. Você está sentindo agora? E tem gente que sente isso a vida inteira. Então, e por isso que eu falei para você há pouco que talvez eu não tenha história e condição de dar um conselho para alguém numa situação que eu nunca vivi. Porque, de repente, quando eu vivo uma fração ínfima de uma situação e tem gente que vive a vida inteira, fica muito difícil. Fica difícil de você conseguir se colocar. É difícil. Olha, a gente está navegando, eu vou entrar um pouquinho na questão, já falamos da sua capacidade de acadêmica, já falamos um pouco da sua vida, eu vou falar um pouquinho sobre suas competências. É legal falar sobre isso. Eu falo para minha mulher que eu sou uma fraude. Não é, não. Você ganhou um prêmio, né, honorário do grupamento, do 7º grupamento de bombeiros de Campinas. Do que é isso? Que é tão importante para você? Eu vejo isso lá no seu destaque de rede. Por que está no destaque de rede? Porque medalha do Corpo de Bombeiro criada pelo ex-governador Mário Covas é uma coisa que quando você tem que mostrar mesmo. Então, eu acho o que acontece? Quando a PPG veio para Campinas, a gente se aproximou muito do Corpo de Bombeiros da época e a gente desenvolvia uma série de parcerias juntos, trabalho, patrocínio. Naquela época, a gente ajudava o bombeiro com materiais para eles distribuírem para as crianças, com infraestrutura. Ajudei numa discussão na época das normas, das ITs, das instruções técnicas que estavam começando. Os bombeiros tinham dificuldade em ter acesso a normas internacionais. Não só eu, pessoas de outras empresas também. A gente colaborou com o pessoal da engenharia do bombeiro aqui de Campinas. E um belo dia o bombeiro resolveu homenagear alguma dessas pessoas. Ele não recebia nada para fazer isso, com uma condecoração. E agradecer aqui também ao então capitão Armando César Guilherme, que ficou meu amigo. Depois ele saiu do bombeiro, a gente perdeu o contato, ele foi para a polícia rodoviária. Me lembro que passou um dia na PPG para me encontrar. Eu não estava viajando naquele dia. Acho, Guilherme, também que você não vai ver esse podcast, mas se algum dia algum conhecido seu ver, vai poder falar para você que teve um pangaré de Campinas, o Ivan Rigoletto, que lembrou da relação que vocês construíram aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e trouxe essa recordação muito, muito singela e muito gostosa da homenagem que você, na época, então, o Major Rosolém, ou então, Tenente Coronel Watanabe, fizeram para mim aí, me concedendo essa distinção que eu guardo com muito carinho até hoje, que é a medalha centenário do Corpo de Bombeiros de Campinas, que foi instituída em 2001. Eu recebi essa medalha em 2002. Parabéns, tá? E é bom que você tenha é professor, exercita a sua sinapse de memória, que é fantástica e consegue, é gostoso isso. Isso pode ser um sinal de Alzheimer, sabe? Você começa a lembrar das coisas antigas, não lembra das novas. Não é, não. Viu, você viaja muito, você é um profissional bilíngue, você viaja para vários países. Você gosta de viajar? Você gosta de circular para culturas diferentes? Isso faz parte de você? Se eu falar que não, minha filha aqui vai apitar. Se eu falar que não, ela vai apitar. Eu gosto. Eu gosto de conversar com pessoas, de conhecer coisas novas, de aprender coisas novas. Por exemplo, há pouco mais de um mês eu estava no Alentejo, em Portugal, dando um treinamento. Não conhecia aquela região do mundo. Achei super interessante. Depois eu estava, 2 semanas atrás, eu estava no porto de San Antônio, que é o maior porto do Chile. Eu nunca tinha visto um navio de veículos desses que
faz importação de veículo, estacionou bem na minha frente, assim, começou a descer aquele montão de carro coreano, eu fiquei olhando só, poxa, que troço interessante esse navio. Eu nunca tinha visto em foto, e de repente estava ali, a 40, 50 metros de onde eu estava, e conhecer outras pessoas e ter oportunidade de entender um pouco a dinâmica de outros países, comer comida estranha também, é uma coisa que eu gosto. Agora, eu estou ficando um pouco cansado, sabe? As últimas viagens que eu tenho feito, eu tenho sido mais reservado. Porque eu viajo a trabalho. Então, viagem a trabalho, você conhece o local de trabalho, as pessoas com quem você trabalha, e quando muito você come um pouco diferente e aeroporto. Eu me lembro que eu tinha um funcionário, não vou aqui citar o nome dele, e tinha palavra inveja mesmo. Me via viajando que nem um comissário de bordo, e ficava até o dia que eu mandei ele para o México. Ele ficou 2 semanas no México, na fábrica do México, fazendo um projeto lá, implementando um sistema de tratamento de efluentes. Aí ele voltou, ele sabe, eu não quero mais sair daqui do Brasil. Comida é estranha, eu não me sinto bem em hotel, o idioma é diferente, eu tenho dificuldade para entender, eu nunca sei se eu estou fazendo certo ou se eu estou errado, eu fico com dor de cabeça no fim da tarde de tanto escutar idioma diferente, enfim. Para os olhos dos outros, a viagem pode ser muito agradável. A gente chama também, eu gosto de usar uma expressão que eu aprendi há alguns anos, right people on the bus. Eu acho que tem a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que por exemplo, o meu filho, eu não vejo o meu filho levando uma vida parecida com a minha, vejo a minha filha. Tá? Meu filho eu já não vejo. Meu filho eu já vejo ele levando uma vida mais circunspecta, tendo um perfil diferente. Eu não vejo a minha esposa levando a vida que eu levei. Aliás, uma heroína, a dona Ângela, eu acho que você vai ver, né? Então, fica registrado que eu te acho uma heroína, além de todos os sentimentos que eu nutro por você, por ter segurado a onda aí de tudo na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos. Em algum momento você se sentiu culpado por tudo isso? Não. Culpado não. Eu sinto que eu perdi a infância dos meus filhos num certo contexto. Mas essa história de não, você tem que dar qualidade, não quantidade, isso não funciona. Quantidade, não é quantidade com qualidade. Eu sinto que eu perdi um pouco isso, mas eu sinto que isso, de certa forma, foi reposto. Minha mulher soube repor isso, e agora, de 2016 para cá, ela começou um processo de retomada da carreira dela, um processo muito interessante, muito bacana, e que ela já está colhendo frutos nesse processo, um processo realmente muito bacana. E depois teus filhos também, eu acho que tem essa história, né? O tanto que você estudou, se aperfeiçoou, também é uma inspiração para que eles possam entender, papai fez tudo isso, eu também quero falar espanhol, quero falar inglês, quero me posicionar profissionalmente como ele. Eu acho que isso também é o teu legado. Romulo, eu tenho uma casa razoável. Não é uma mansão, mas é uma casa de uma pessoa de classe média, média alta. Se eu te falar que até na despensa da minha casa tem livro, você acredita? Banheiro, todos têm livro. Todos os banheiros da minha casa têm livros. Todos. Quartos, nem se fala. Sala, copa, cozinha. A cozinha tem livro. E não é de culinária. Se você for lá, deve ter algum livro que tem livro, tem. E não é de culinária. Então, isso eu e a Anja, a gente soube deixar de legado. Então, aí você vê, meu filho consome 40, 50 livros por ano. A minha filha também deve estar por aí. Então, é um absurdo isso. Mas é um absurdo para o bem. E às vezes eu fico até um pouco preocupado onde vai parar essa história, porque 40 livros por ano vezes 30 anos, como é que vai estar daqui quando eles tiverem 50 anos? É uma conta grande. É muito interessante você falar dos livros. Eu vou fazer 2 parênteses aqui. Primeiro, o PPG. A Melina me convidou em 2019 de compliance, para eu fazer um evento de compliance aqui na planta. Fui eu que apresentei o evento. Conheço ela, trabalhamos juntos um tempo.
E eu, chegando na PPG, tem as capivaras que ficam morando ali dentro. Não sei se elas moram ainda. Eu até posso te contar a história daquelas capivaras. E aí eu estava descendo, e a gente... olha, Romulo, você vai devagar até chegar lá na base, porque tem as capivaras e o direito é delas, não nosso. Então, se elas estiverem atravessando... Só que atravessou um monte de capivara, né, gente? Então, assim, e espera que elas tomem coragem para brincar. Então, assim, eu tive um prazer incrível de fazer esse trabalho para a Melina. Depois eu fui até Gravataí. Fiz em Gravataí e também foi incrível. Então, lógico, quando eu vi você passando a sua carreira, porque você, um outro exemplo para todo mundo que está nos vendo, você não chegou na PPG como diretor. Você era técnico de segurança. Exato. E virou diretor com uma carreira de supervisor, de coordenador, de gerente. Você foi calçando cada sapato. Você leu meu currículo, hein? Não, eu estudei. Mariana, eu tenho que estudar, você concorda? Você é jornalista, tem um entrevistado, você não estudar ele. Então, assim, sua história na PPG, né, é incrível, porque mostra para todo mundo que é possível chegar à diretoria de uma empresa lá no começo dela. Então eu fiz esse parênteses. E o segundo outro movimento que você estava dizendo sobre família, eu brinco com você, Selingardi, né, Selingardi, a sua esposa. Isso. Né? E eu tenho uma coisa que eu reservei, o teu amor por ela, eu não queria deixar, eu separei uma coisa aqui, que é o seguinte, a gente percebe, Mari, e todo mundo que está aí, o teu amor, porque quando eu te conheci, eu também conheci a Ângela. Ela estava junto com você. Na FISP. Ângela é sócia de 50% da Rigoletto Consultoria. É 50,0%. Arquiteta, urbanista, engenheira de segurança do trabalho e especialista em restauração de patrimônio histórico. Ângela Selingardi acaba de ser aprovada na defesa do mestrado em arquitetura na Unicamp. Pesquisa voltada à acessibilidade, desenho universal, wayfinding, pré-escola, emergências e dinâmicas de percurso. Quando você escreve isso da sua esposa, né, e coloca no seu post, tem tanto amor aqui na sua frase, na sua preocupação de divulgar o trabalho dela. Eu não acho que é amor, não. É reconhecimento, sabe? Também. Porque nós vínhamos, quando a gente casou, a gente vinha num momento da nossa carreira, estávamos os dois em ascensão. Eu tinha acabado de sair da IBM, ido para a PPG, tinha um futuro bacana pela frente, tinha acabado de ser promovido a supervisor e enxergava um caminho bacana. E de repente, a gente resolve ter filho e a Ângela abre mão da carreira. Ela trabalhava, para quem é daqui de Campinas, ela trabalhava na Pratec. Pratec talvez seja o escritório, o maior e mais relevante escritório de arquitetura numa cidade de 1,1 milhão de habitantes. E ela saiu. Ela pediu demissão, ela saiu para cuidar para cuidar da Mariana. A gente encomendou o Pedro em seguida, veio o Pedro, e ela abriu mão da carreira dela. E de repente, em 2016, ela começa a reconstruir essa carreira, e ela não começou a reconstruir essa carreira porque ela quis, não. Ela começou a reconstruir essa carreira porque quando eu saio da PPG, deixo a PPG, eu sou desligado da PPG, ela vira e ela fala: Ivan, eu vou ajudar você, eu sou arquiteta, vou estudar engenharia de segurança e nós vamos trabalhar juntos. Em 2016. Em 2016 ela faz o curso, se apaixona por uma pesquisa de alto nível. O TCC dela foi o melhor TCC que aquela turma da Unip produziu. Foi o único TCC que tinha 100% de ineditismo. Acho que eu estou exagerando um pouco, mas não tinha mais do que 5 que eram inéditos. Eu devo estar cometendo alguma injustiça com outras pessoas. Então, talvez uns 5 de um total de 20 ou 30. Mas foi um TCC de referência. Foi um TCC bom. E ela gostou, começou a fazer umas matérias na Unicamp, veio o mestrado, vieram as publicações em livro. Poxa, ela tem uma publicação que eu não tenho. Ela tem uma publicação de um capítulo em coautoria com outras pessoas em um livro de uma fundação chinesa, pela Springer, que é a maior editora científica do mundo, no meio do Covid, associando arquitetura e Covid. Meu Deus do céu, isso não é para qualquer pessoa. Então, eu acho que é muito mais um reconhecimento do que propriamente um gesto de amor. Não tem dúvida que reconhecimento. A gente está junto há 30 anos, é lógico que existe um amor
intenso, grande e tudo mais. Mas esse post foi mais no sentido de reconhecer uma pessoa de talento que apertou um pause na carreira e quase 20 anos depois soltou esse pause e conseguiu recuperar uma parte desse atraso. Excelente. Reconhecimento é amor, né? Também. Reconhecer as pessoas Também. é dedicar o amor a elas. Vou pegar um outro gancho. Você disse dos livros. Eu ouvi assim, lê pra quê? Eu ouvi isso. Lê pra quê? Pra que você vai ler? E hoje eu também leio muito. Mas eu passei a minha vida, infância, dizendo, lê pra quê? Não tinha um livro dentro da minha casa. A não ser os livros que estavam dentro da bolsa para a escola. Então, existe uma outra coisa na vida, Ivan, que além da inspiração dentro de casa, agora a gente tem que entender que você pode ser inspiração para quem está fora, porque tem gente que aprendeu dizendo, lê para quê? Eu não gosto de ler. E hoje eu descobri na minha vida, depois de tanto tempo, que isso não foi uma decisão para mim. O fato de eu não ter livro em casa não impediu que eu gostasse e me apaixonasse por leitura. Então, assim, quem está aí, está olhando, está assistindo, não importa se você tem um pai letrado, se você tem condições de livros, e é maravilhoso, mas você pode ir por vontade própria, porque a leitura te tira do lugar comum. Não é só livro, né? É revista, Nós temos pesquisas, né? Tudo o que você não deve internet. ler. E aí, cara, desculpa, você pode cortar de novo. O que você não deve ler é TikTok, WhatsApp e artigo de rede social. Isso não tem filtro, isso não tem edição, não tem análise por pares, isso não tem um editor de editora. Qualquer um escreve numa rede social qualquer, seja ela uma rede social social ou profissional, qualquer um escreve o que quiser, não tem filtro. Você vê de besteira. Eu dou ok para você de um ok. Eu agradeço de uma coisa que você postou, que eu nem sei por que você postou, mas como todo mundo está te dando um like... você vai lá e dá também. Vai dar também, gostei, Ivan. Na área de segurança, Rômulo, o que eu vejo de besteira, de conceito errado, vou repetir mais uma vez, conceito errado, escrito em rede social, em pretensos artigos de LinkedIn, tem gente que fala, leia o meu artigo no LinkedIn. Artigo ou é aquilo que sai no jornal, revisado por um editor, ou é aquilo que você publica numa revista científica. Aquilo que sai no LinkedIn é tudo menos artigo, cara. É verdade. Aquilo ali é um texto que você escreveu, apertou um POF e foi. Eu vi que você foi coautor de livros, né? Do Fábio Arruda. Vários. Do Gilval Menezes, lá do Visão. Você contribui com isso? Eu gosto. Você tem o seu livro também? Tem um que eu te dei de presente, que eu escrevi com o Júlio do Trabalho. Mariana, pega para mim, que depois eu quero aqui no sofá. Mas eu quero mostrar aqui. Então, você tem quantos livros editados? Cara, se eu te falar que eu não sei, você acredita? Mas são vários. Meu mesmo. Eu tenho esse que eu te trouxe de presente. Eu tenho um que está... eu estou escrevendo com mais duas pessoas. Eu vou abrir aqui, vai. Estou escrevendo com Marco Pelegatti e Tarcísio Cardieri. Nós estamos escrevendo um livro sobre conflitos e como essa questão dos conflitos se insere nas novas visões de segurança. É um livro que já está bem avançado. Mas aí, num determinado momento, as prioridades do Tarcísio mudaram, as minhas mudaram, as do Marco mudaram, e a gente... o livro está lá, 95% pronto. Daqui a pouco daqui a pouco está pronto. É um texto muito legal, com duas pessoas que eu conheci ao longo aí da minha carreira. O Marco primeiro, que se tornou um amigo, e o Tarcísio também, depois que também se tornou um amigo, mas é um outro que vem vindo aí. Eu procuro contribuir com capítulos. O último saiu agora, umas 2, 3 semanas. Tem um professor aqui na região, o Rubens Pantano. Ele, todo ano, ele tem por hábito organizar 1 ou 2 livros de artigos e contribuições diversas. Pesquisa, ensino e perspectivas. Esse é o desse ano. Já escreveram para ele, no livro dele, gente como Marina Silva, gente como Cristóvão Buarque, gente como o professor Wilson Jardim, que eu cheguei a ter algumas aulas com ele na Unicamp, que foi quem trouxe o conceito de química ambiental para o Brasil, na década de 80, tá? E esse ano o Pantano convidou o Ivan Rigoletto. Eu vou falar não para o convite desse. A Ângela, minha mulher, vai falar, pô, Ivan, você está pegando mais uma. Eu vou ocupar um espaço que já foi ocupado pela Marina Silva, pelo Cristóvão Buarque, pelo Wilson Jardim. Eu não vou desperdiçar essa chance. E pelo Valdir Biso, também meu orientador de doutorado. Eu não vou desperdiçar essa chance, de jeito nenhum. Ocupar um espaço que essas pessoas ocuparam, para mim é uma honra muito grande.
E assim foi. Então, eu não sei, eu devo ter, entre livros e capítulos em livro, eu devo ter algo como 15, 16, por aí. Que bom. É maravilhoso, e fica para todo mundo aí acessar um pouquinho a sua obra, acessar todas as suas participações, como elas são fundamentais para a gente aprender. Você é curador de um congresso que está acontecendo essa semana de Segurança, Saúde e Trabalho, né? Curadoria e moderação de um painel. De um painel, não de um congresso. De um painel, né? Vai ser super legal. Isso, você faz benchmark, você foi até a Imeris outro dia que você já era funcionário e voltou. O benchmark é algo importante para a gente fazer trocas de experiências, principalmente na área de segurança? Olha, tá. E é por quê? Porque não existe. Uma coisa que eu aprendi é que por mais título que você tenha, por mais... Uma frase da Benedita da Silva, senadora pelo Rio de Janeiro, na época do mensalão, que o Lula estava todo embrulhado com o que ele falava, o que ele deixava de falar, perguntaram para a Benedita da Silva o que ela achava daquilo tudo. E ela deu uma resposta muito interessante, que a gente deve usar o passado da gente como bandeira e não como escudo, né? E eu guardei essa resposta dela, e um pouco disso tentar. Eu acho que o benchmark é importantíssimo, é você usar a sua história como bandeira. Eu tenho certeza, você mencionou a Imeris, eu sou muito grato à Imeris, porque foi a empresa que me introduziu ao mundo da mineração, que contratou, então, engenheiro de 50 anos para ser o seu gerente regional de EHS na América do Sul. Então, sou muito grato a essa empresa, às pessoas, ao Márcio, ao Christophe, à Márcia, ao Alex, e que me levaram para lá num determinado momento e me proporcionaram a oportunidade de me reinventar. Mas é super importante esse benchmark, porque o que você às vezes aprende, na FISP mesmo, que você foi, uma das moças que estava lá no painel, não sei se você ficou até o fim, ela é coordenadora de ala da Escola de Samba Mocidade Alegre, bicampeã do Carnaval de São Paulo. Estava num fórum de segurança, discutindo o futuro da segurança, né? Por uma experiência que ela tem como gestora de SG na empresa que ela trabalha. Mas ela falou mais da escola de samba do que de SG, e tinha tudo a ver. Então, eu acho que é importante você fazer essas misturas, senão você fica muito quadrado. Eu também concordo. Você só fala do mesmo e é mais do mesmo. Aí você abre um artigo de uma pessoa, ou um post de uma pessoa, para ser mais correto no uso da classificação, e é mais do mesmo saindo. Você abre outra, é mais do mesmo saindo. Eu não sei até que ponto isso agrega. Para quem lê, é curioso. E outra coisa, não sei se você vê, às vezes eu sou um pouco econômico nos elogios. Eu falo bom, eu falo... por quê? Eu me lembro de um texto do Ariano Suassuna, está no YouTube, e ele um dia chegou em São Paulo, ele abriu a Folha de São Paulo, estava escrito Chimbinha, o cara da dupla lá do Pará, ele e a Joelma. Isso. Chimbinha, maravilhoso, sensacional. Aí o Ariano Suassuna fez o seguinte comentário: eu não conheço o Chimbinha, fui conhecer, e realmente é um bom guitarrista. Tá? Agora, eu sou escritor, eu vivo das palavras. Se eu digo que Chimbinha é maravilhoso e sensacional, que palavra que eu vou usar para o Beethoven? Então, às vezes a gente tem que ser um pouco econômico para valorizar aquilo que realmente merece ser valorizado. Então, eu procuro usar adjetivos fortes, mas muitas vezes não tão intensos nos elogios que eu faço, por conta dessa lição que eu aprendi com Ariano Suassuna, um dos melhores escritores brasileiros que passou por esse planeta nos últimos 100 anos. Até porque você está nesse movimento aqui, vai ter um outro que vai estar na sua frente, talvez se você economizar agora, aquele outro merece esse elogio, não é verdade? Pois é, né? Pois é. Daqui 50 anos vão olhar pra gente e falar: o que aqueles pangarés dos anos 2020 estavam fazendo? Falando aquele podcast. Tá tudo errado aqui isso que eles falam. Uma mudança significativa na segurança da tradicional, eu vou migrar para isso, para a gente poder ir caminhando para o nosso fim, é o seguinte: tem uma verdade, tem uma velocidade que tem uma melhoria, nova visão de segurança,
tradicional, Hope, Design for Safety, tudo isso está acontecendo, tanto que eu guardei aqui do Sim. Hope. Errar é humano, culpar não resolve nada, aprender é vital, a resposta do líder importa, o contexto dirige o comportamento. Tá todo na parábola do filho pródigo. Tá tudo. Você, quando está nas empresas, eu também estou, você acha, não é uma tarefa fácil você fazer uma mudança de mentalidade de uma empresa para colocar isso. Qual é a forma? Porque eu vejo empresas que recebem vocês num dia, mas volta ao que era quando você saiu pela porta de fora. Tá. A pergunta é extremamente pertinente, é muito inteligente e ela merece uma resposta bem assertiva. Tá? Como é que você... Muito disso é filosofia, é conceito. Como é que você implementa um conceito? Como é que você implementa também? Como é que você começa a implementar as tais das novas visões ou HOP? Primeiro, o que tem de legal nesses conceitos? É a pessoa vista sob uma perspectiva diferente. Acho que esse é o ponto central. E o segundo ponto central, quando eu aprendi engenharia de segurança, o erro era uma falha no sistema. Falhou alguma coisa no sistema. Ou pessoa, equipamento. O erro hoje, ele é parte de uma equação. Nós somos humanos, nós não somos robôs. Nós vamos errar. Então, os sistemas têm que ser, de alguma forma, eles têm que inserir a variável erro na equação principal. O erro não é mais um desvio. O erro é parte do processo. O erro é parte do processo. Meu sistema tem que ser, e aí eu vou introduzir uma palavra diferente, meu sistema tem que ser resiliente num nível tal para aceitar o meu erro, para entender o meu erro e corrigir esse erro. Seja uma resiliência mecânica, seja uma resiliência que nem aconteceu com a gente na Páscoa. Voltando de Brasília, fomos para Páscoa, fomos para Brasília conhecer Brasília, voltando no domingo de Páscoa, avião descendo em Viracopos, céu aberto, sem vento. O piloto perdeu a pista, ele arremeteu. Tá? No primeiro momento eu fiquei pé da vida, quem estava comigo, a minha falou, pô, o piloto errou tal. No segundo momento eu parei e pensei, que bom que esse cara foi resiliente. Ele errou, mas ele corrigiu o erro dele um segundo depois. Tá? Então, a resiliência e o erro humano, eles fazem parte da equação. Eles não fazem parte, não são um desvio das condições. É previsto que isso aconteça. Tá? Então, o que acontece? Quando você começa a fazer isso, a entender isso, aí como é que você leva isso para a prática? Eu presto consultoria para uma empresa, tomo duas ações. Primeira ação, descumprimento de procedimento não é mais causa de incidente. Você pode investigar um incidente, o procedimento pode até não ter sido cumprido, mas você não pode colocar no relatório que o descumprimento de procedimento causou incidente. Por quê? Porque qual é o procedimento? O procedimento é o que foi escrito por um engenheiro atrás de uma cadeira, ou o procedimento é aquilo que é feito pela pessoa no campo? Ou o procedimento está ali no meio desses dois? Então, como é que você vai poder dizer que uma pessoa descumpriu alguma coisa que você nem sabe o que é direito? Tá? A empresa acha que é um, o funcionário acha que é outro. Tá? Então, como é que você vai poder dizer que uma pessoa que houve a causa de um acidente foi o descumprimento de uma coisa fluida? Tá? E o segundo ponto é que você não pode mais colocar como a causa de análise de um acidente o erro humano. O erro humano acontece sempre. Todos os acidentes têm um erro humano por trás. Mas o erro humano não é a causa do acidente. A causa do acidente são as circunstâncias que provocaram aquele erro, ou equipamento, infraestrutura, sei lá, fatores organizacionais, qualquer coisa. Mas você não pode terminar uma análise de incidente dizendo que o procedimento foi descumprido e que a falha humana foi causa do incidente. Para mim é HOP. Isso para mim é HOP, a implementação prática do HOP. Implementação prática de uma nova visão da segurança. O que é isso? Uma nova visão de segurança, corrigindo, ou novas visões. Tá? Porque o que acontece? Isso é uma nova visão. Você olhar e investigar aquilo que deu errado de uma maneira diferente. E um outro ponto que é muito forte no movimento, e eu concordo total também, a gente deve não procurar só o que deu errado, mas procurar entender como o processo funciona e por que ele dá certo. Tá? Sidney Dekker,
um dos grandes gurus do momento, ele força segurança diferente, ele força esse argumento, e ele está certo. A única ressalva que eu faço é que nem sempre o que dá certo está certo. Tá? Cabe uma análise crítica, uma análise um pouco mais criteriosa. As coisas não são tão anárquicas assim. E o segundo momento é o seguinte: uma vez que você tem um incidente, por que você não deve aprender com aquele incidente da melhor maneira possível? Por que você deve se ater ou a só envolver a engenharia, ou a só envolver as pessoas que estão executando a tarefa, ou a só envolver um ator, ou a deixar outro de lado? Eu acho que uma vez que você tem uma situação que já provocou um impacto, a única coisa que sobra é você tentar aprender, para evitar acontecer de novo. E aí vale tudo. Você tem, claro, que ouvir as pessoas, você tem que se apoiar numa metodologia mais robusta, mais testada. Você tem, sim, que usar um método científico, seja ele mais ou menos cartesiano. Você tem, sim, que usar algum método, algum critério, alguma régua para conduzir esse processo. Então, eu não sei se eu fui muito completo, se eu fui muito técnico. Eu só quero fazer um complemento sobre isso que você está dizendo, porque existe um fator chamado orgulho e vaidade dentro Nossa, na academia existe demais isso. Que ele impede, às vezes, de um líder perguntar para quem sabe fazer por que ele fez daquele jeito. Sim. E aí fica aquele problema, né? Eu prefiro culpar. Você pode culpar e punir ou aprender e melhorar. Você não pode fazer as duas coisas. O famoso Todd Conklin aí falou sobre isso. Sim, nós preferimos punir do que perguntar por que ele fez. Exato. Então, assim, e aí eu vejo que muitos métodos, mesmo Hope, eles são introduzidos dentro de uma empresa, mas quando chega num líder, às vezes, de uma planta, isso tudo vai por água abaixo. Sim. Porque vai um profissional para falar sobre isso, que culpar não leva a nada, que punir não vai fazer, mas aquele líder está lá punindo o tempo todo. É bem difícil hoje para um consultor tentar mudar essa mentalidade numa empresa. E é lógico, Romulo, eu não posso te falar nem onde nem quando. Também não. Mas eu vi isso no passado recente e me ressenti muito, tá? Porque são organizações que não querem isso. São organizações que têm mecanismos para evitar que isso aconteça, em todos os aspectos, de capacitação, de orientação, de coaching, e de repente a gente vê isso ainda acontecendo. Tá? Eu fico triste, e um pouco isso é um reflexo de uma coisa que eu aprendi lá atrás, o primeiro curso de liderança que eu fiz em 1991, do Hershey e Blanchard, a liderança situacional. Você deve se lembrar disso aí. Sim. Desse troço, aquele livrinho lá, roxo, os 4 quadrantes, aquela coisa toda. No fundo, e eu ouvi também uma vez, é a liderança da pessoa mais próxima que importa. Tá? E muitas vezes, eu tenho uma sobrinha que quando meu sogro ralhava com ela, eu falava: você não vai responder, você não vai falar nada. Ela virava para ele e falava: eu não falo, mas eu penso. Tá? Então é complicado isso. É verdade. E aí você vem com essa questão de que a liderança ela tem é intrínseco da pessoa. E muitas vezes é triste você ver organizações estruturadas de repente ainda apresentando sintomas de gestão, sistemas ou estilos. Eu vou usar uma expressão meio forte aqui. Estilos Torquemada de gestão. Então, isso ainda existe em alguns nichos, em alguns feudos, mas está diminuindo. Quem sabe um dia acaba, mas é triste você ver ainda acontecendo. É triste você ver pessoas se acidentando por falta de sensibilidade de lideranças. É muito triste. É muito triste. 1h15. Eu tô maravilhado por tudo que nós estamos conversando, né, Mari? Tá muito bom, mas eu vou caminhar porque nós temos um acordo com a audiência. Eu vou fazer 3 perguntas ao mesmo tempo, porque uma está ligada à outra, e aí você já fala sobre isso. Vamos lá. Vou fazer 4, inclusive. Onde os líderes estão errando nesse tema de HS? Onde o time de HS está errando? Já que eu deixei aqui. Segurança psicológica está bombando nas pautas. Não é fácil você construir um ambiente acolhedor, onde as pessoas possam expressar sem medo o que pensam, e é a inteligência artificial na segurança. Então, são 3 movimentos.
onde os líderes estão errando, onde a nossa equipe de HS está errando, claro, são muito mecanismos, eu quero só uma opinião sua. E se a inteligência artificial realmente veio para ajudar. Onde os líderes estão errando. Sejam eles proativos ou reativos, eles estão errando em fazer a gestão somente olhando para indicadores. Tem que sujar a bota. Tem que calçar o sapatão de segurança, botar a máscara, o capacetinho, tem que sujar o pé, tem que pôr o pé na lama. Nem eu vi numa frase no TCC 2 ou 3 dias atrás. Tem que pôr o pé na lama. Onde a equipe de HS. A equipe está errando. A equipe não consegue entender o que está na cabeça dos executivos. A equipe acha que o executivo ainda quer zero acidente. A equipe acha que o executivo ainda quer o mais barato. A equipe acha que o executivo ainda quer não quer saber de problema. O executivo quer dormir, mas ele quer dormir não porque ele não sabe dos problemas, ele quer dormir porque não tem os problemas, porque os problemas estão sendo gerenciados, ou porque se tiver um problema ele vai ficar sabendo. Tá? Então, é isso. Eu acho que estabelecer um canal de comunicação e de confiança maior com os seus executivos. Segurança psicológica. Isso é muito bonito. Esse conceito já existe desde 1950. Hoje em dia, você entra em qualquer rede social, você vai ver curso de segurança psicológica. Tem um monte de gente fazendo segurança psicológica, dando consultoria, dando palestra e tudo mais. Até eu. Um dos meus clientes, a gente está fazendo um levantamento de segurança psicológica em grupos pequenos. Se você não trazer isso, os resultados são muito legais. Os resultados são muito legais e essa empresa está usando esses resultados de uma maneira muito bacana. Mas a gente não está fazendo alarde, não está fazendo palestra, não está pintando, não está fazendo nada. Nós estamos lá conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, calculando média, desvio padrão, usando a teoria da Amy Edmondson. Estamos fazendo aquilo que é público. E o cliente está muito satisfeito. Então, enquanto tem, eu acho eu acho bom, porque enquanto essas pessoas estiverem falando muito, quem consegue realmente botar a bola no chão e falar, eu tenho um projeto para você entender se os seus ambientes são psicologicamente seguros ou sinérgicos, eu consigo apresentar isso e, de alguma forma, ajudar as empresas nessa direção. Então, eu acho que é uma propaganda boa, o conceito é bom, o conceito é muito útil, mas não é no departamento de segurança que você vai direcionar a segurança psicológica, é uma empresa. Não existe um departamento de segurança pensando em segurança psicológica se a empresa não estiver pensando. Tá? É verdade. E tem a ver com o que a gente estava falando, de diversidade, de inclusão, de aceitação, de tudo. Então não é um tema da segurança, é um tema de gestão de recursos humanos, né? É um tema humano. Tá? E tudo bem, a Amy Edmondson pegou um caminho, trouxe uma série de exemplos de segurança, e que bom que ela trouxe, porque a gente viu que serve para a nossa área também. Mas é importante lembrar que ela começou com essa discussão de segurança psicológica em hospital. E é importante lembrar também, a gente tem um caso na família de um primo da minha esposa que morreu num acidente aéreo porque faltou segurança psicológica na cabine do avião. Um voo da VASP, que há décadas atrás estava seguindo para Fortaleza e deu numa montanha na aproximação. Morreram todas as pessoas. E porque faltou segurança psicológica na cabine. Tá? O acidente de Tenerife, que é o maior acidente aéreo de 1975, 80, não me lembro a data, que foi um choque de aviões na ilha de Tenerife, faltou segurança psicológica na cabine do avião da KLM. Ou seja, esse tema é um tema que já está no mundo há muito tempo, não só na segurança, está na saúde, está na aviação, está em N outras coisas. Que bom que a Amy Edmondson trouxe, tem um livro novo dela, aí discutindo a questão dos erros, um livro bacana, eu comecei a ler já, não passei da página 20 ou 30, mas quero pegar uma dessas próximas viagens aí e levar o livro e devorar esse livro aí também, já está em casa, e sobre inteligência artificial. Se eu falar para você que eu não gosto, você acredita? Acredito. E eu vou te dizer por que eu não gosto. Porque a segurança, para mim, ela tem que ser orgânica, ela não pode ser mecânica. E a partir do momento que você começa a fazer análise de risco, fazer RASOP, usando formulários pré-preenchidos com segurança ocupacional, é igual aquela pessoa que entra num grupo de WhatsApp e fala, você tem procedimento de trabalho em altura, de içamento de carga, de qualquer coisa, e a gente não gosta disso. Porque a gente acha que a pessoa deve escrever o procedimento dela, isso tem que ser orgânico. Envolver as pessoas que ela tiver que envolver quem faz a tarefa e tudo mais, escrever e ser orgânico. Eu acho que a inteligência artificial rouba isso de um processo de construção
de um modelo de gestão. Tem gente que acha que isso não existe, eu acho que existe, uma cultura de segurança. Eu acho que na medida em que se introduz uma coisa que vai fazer a parte pensante por você, você para de pensar. Você pode não parar de pensar no primeiro momento, mas no segundo momento você já não vai estar pensando. Então, aquilo que tem que ser intrinsecamente orgânico vira 100% mecânico. Então, eu acho que tem espaço, acho que tem muita análise de dados, metadados, essa tecnologia veio agora, eu acho que tem espaço para inteligência artificial. Agora, o que eu tenho visto é aquilo que eu não gostaria de ver. Eu tenho visto em palestra, em vídeo, em gente se mostrando nas redes sociais. É aquilo que eu, infelizmente, não gostaria de ver. Mas eu posso estar errado. O fake. Eu posso estar errado. O fake, ou eventualmente eu posso estar errado também. Eu posso estar pensando com uma cabeça de 20 anos atrás no mundo de hoje. Isso também pode estar acontecendo. Mas é provável que isso esteja acontecendo. Mas eu ainda prefiro o bom e velho, a boa e velha análise de risco feita ao redor de uma mesa, ao redor de um equipamento, com todo mundo que tem que estar presente ali presente. Ainda prefiro uma PT, uma permissão de trabalho preenchida manual no local da atividade, com todo mundo escutando. Eu ainda prefiro algumas coisas um pouco mais antigas. Tem gente que acha que isso é meio dinossauro. Dinossáurico ou não, eu sou meio dinossauro. Estou com 5.6. Então, você está com 5.8. Então, a gente é meio dinossáurico. Então, talvez aquela questão, você que falou no começo do conflito geracional, talvez um equilíbrio um pouco mais consensado possa ser o caminho mais interessante a ser seguido. Bom, eu queria realmente, assim, te conhecer, aproveitar essa oportunidade de ter você aqui nesse podcast, nesse momento de bate-papo. Foi tão maravilhoso para mim, foi tão bom eu poder... Eu não queria caminhar só por um tema, e você hoje conseguiu, de uma certa forma... Fechamos aqui com o EHS porque realmente é a nossa vida, a gente vive isso todos os dias, mas eu quero ter a oportunidade... Foi o motivo que nos uniu, né? Foi o que nos uniu. Quero ter a oportunidade de você falar aqui, ó, perícia técnica, eu ganhei de presente aqui. Uma história, gente. Eu ia dar um curso, uma disciplina de perícias na Unisal, na época, aqui em Campinas, e eu atravessei a rua. Fui na casa da Ana Magano, uma professora de Direito que mora do outro lado da rua, lá na rua de casa. Perguntei se ela podia dar uma aula falando de Direito para os alunos. Ela falou, não, Ivan, eu posso, mas eu vou te indicar alguém melhor. O Marcelo, que é um juiz do trabalho, e dá o curso de Direito Processual do Trabalho lá, e eu fui conhecer o Marcelo no outro campus da Unisal, demos um curso integrado, misturamos alunos do Direito e da Engenharia de Segurança, estudamos um caso prático, os alunos do Direito fizeram as peças, a inicial, a contestatória, os alunos de Engenharia fizeram a perícia e o laudo, e a contraperícia, né, o laudo pericial, a perícia judicial e o parecer técnico, né. E aí a gente foi crescendo. Não, isso pode virar um artigo. O Marcelo presidiu uma audiência, julgou, deu a sentença. E aí a gente falou, não, isso pode virar um artigo. Acabou virando um livro. Esse livro, se você virar na contracapa, ele tem uma frase do Cristóvão Buarque, nos presenteou com essa frase. E esse livro ele concorreu em 2019 ao Prêmio Jabuti. Temos a honra de ter perdido para o livro do Fernando Henrique Cardoso, na época, na categoria Humanidades. Ele não chegou na final, a gente chegou a um degrau uma etapa antes da final, pelo que eu sei, e quem ganhou naquele ano foi o livro do Fernando Henrique. E perder para o Fernando Henrique é uma honra. É uma honra. Então, é um dos melhores presidentes, se não o melhor presidente que já passou por esse país, então, honrado de ter lançado esse livro. Esse livro tem muita gente que usa, e eu e o Marcelo, esse é o primeiro livro, nesse livro do Pantano, eu e o Marcelo estamos juntos de novo. O Marcelo tem um artigo, eu tenho um artigo também. E, de certa forma, virou meu amigo, participa comigo em algumas aulas que eu dou, e tem trazido uma contribuição bastante grande para os engenheiros de segurança, o Marcelo também, que é um juiz do trabalho aqui de Campinas. Queria eu falar sobre milhões de coisas, queria eu ficar 3 horas. Fica um convite meu, porque a gente vai se ligando com tantas coisas. Você acabou de falar do Fernando Henrique. Eu trabalhei para ele na casa dele. Eu administrei o prédio que ele morava. Como eu, durante um período de 89, eu era de uma administradora, e a administradora falou, nós não vamos administrar o prédio seu, mas o Rômulo vai lá para fazer a parte de RH, porque eu sou, né, minha primeira de RH.
Vou eu lá na casa do Fernando Henrique Cardoso, inflação naquele absurdo que existia de 89, o condomínio era uma fortuna num dia e dobrava no outro. E eu sentei com os 10 moradores, inclusive a dona Ruth, ele era ministro das Relações Exteriores, ele não era o presidente ainda. E aí começamos um trabalho e no mês seguinte eu consegui um resultado com um trabalho que aconteceu. E ele achou muito... Como? Me chama lá esse menino, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos. Chama esse menino aí. E ele me parou na porta do prédio, lá em Higienópolis. E eu falo isso com todo carinho, assim. A minha paixão por ele, minha admiração por ele começou ali. Ele falou, você, rapaz, está fazendo um excelente trabalho aqui dentro desse prédio. Eu nunca imaginei que em um mês de trabalho você traria a economia que você trouxe para a gente. Então, ele realmente é um admirador, você perder para ele não é uma vitória. Olha, para mim, já que você tocou nesse aspecto de política, para mim o Fernando Henrique e o Mário Covas foram o Bebeto e o Romário da política brasileira. Eu não sei quem foi o Bebeto, quem foi o Romário dos dois, mas que foram. Mesmo. E os haters que ouviram, nós não estamos falando de polarização nenhuma, só estamos falando de uma admiração, porque vivemos situações muito parecidas com eles enquanto os humanos. Sim. Você tem algum projeto que você está tocando que você gostaria de falar para quem está assistindo? Tem alguma coisa que você gostaria de divulgar? Olha, não sei. A gente está testando esse modelo de gestão diferente. Eu tenho uma cunhada e ela, nos últimos, talvez 20 anos, ela foi interim manager na área financeira de empresas nos Estados Unidos. E eu estou tendo a graça e o privilégio de fazer essa mesma coisa, esse conceito de interim management, que é uma gestão uma gestão diferente, um modelo de gestão diferente da área de segurança e meio ambiente numa indústria de tintas. Estou muito feliz. Agora, projeto assim, eu acho que não, cara. Tá bom. Acho que eu não tenho nenhum mega projeto assim no momento. De novo, eu sou professor e engenheiro que agora está na consultoria. Eu não sou palestrante, eu não sou famoso, não sou celebridade. Eu sou um campineiro que anda num carro 2014, torce para o Guarani, mora numa casa de rua de bairro e é isso. E eu tenho a honra de ter você aqui, porque, sim, você não é uma celebridade da TV Globo, mas dentro da segurança do trabalho, todo mundo realmente te reverencia e reverencia com todo o valor necessário, porque o que você mostrou aqui hoje é o valor e a paixão que você tem por isso. Eu quero aprender muito, estou muito feliz mesmo. Mari, obrigado por ter vindo trazer sua filha aqui, acompanhar com a gente esse momento. Quero ter uma oportunidade para falar sobre ESG, quero ter oportunidade para falar sobre outros temas com você, mas hoje era esse momento. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Nesta câmera aqui, manda uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu sempre fecho com essa sua mensagem. Muito, muito obrigado pela paciência de todos vocês. Tá? Gente, não tem... Meio chavão a gente dizer isso, né? Mas não tem nada impossível de ser feito. Eu acho que você tem aqui, nesse podcast hoje, 2 pessoas que souberam, apesar das dificuldades muito menores no meu caso, mas apesar das dificuldades, souberam encontrar o seu caminho. Encontre o seu. Seja ele numa posição de liderança, seja ele numa prática esportiva, seja ele numa atividade de serviços qualquer, mas o que você entender que você deva fazer, faça bem. Tá? Qualquer coisa que seja. Obrigado aí a todos vocês. Bom, eu não posso dizer muita coisa, eu vou encerrar esse podcast bastante grato. Experiências multidisciplinares como esta, entre direito e engenharia, devem ser incentivadas e repetidas sempre que possível. Eu falei com o Ivan Rigoletto, estou honradíssimo, muito obrigado por estarem acompanhando, e você, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Até o próximo.